Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindos! Hoje nosso Qualitate tá quente, hein? Nós vamos dar continuidade na nossa série sobre 17025, né? A gente separou aqui por semana, mais ou menos, para a gente poder falar de todos os principais requisitos da 17. Ô, Ju, judiação. A Ju tá comigo numa auditoria interna essa semana, né, Ju? Tô judiando um pouco, né? Mas é pro bem, viu? E lá tá joia. Morri, mas faço bem, foi ótimo, Ju. Então, a gente tá numa sequência de lives esse mês de novembro pra gente falar um pouquinho sobre os principais requisitos da 17. Nós falamos na semana passada sobre os requisitos 4 e 5, requisitos gerais e requisitos de estrutura. E hoje a gente vai estar falando sobre requisito de recurso, tá? A gente recebeu várias perguntinhas, como já previsto, né? É um requisito bastante denso de informação, o requisito de recurso. Nós recebemos várias perguntinhas. Como eu comentei na semana passada, a proposta é a gente ir conversando sobre alguns pontos principais, né, dentro de cada um dos requisitos da norma. Então, a ideia não é fazer um processo de interpretação. Então, com base nas perguntas, nas dúvidas que vieram, eu selecionei alguns pontos que são mais críticos, mais novos, que geram mais dúvidas, para a gente poder conversar hoje aqui sobre o requisito de recurso, né? Para aqueles que já conhecem, o requisito de recurso é onde demanda maior investimento, né? Investimento financeiro mesmo, né? Se a gente for pensar. Porque nós temos toda a parte de pessoal, que a gente precisa de profissionais qualificados ali. Lembrando que o nosso foco é sempre voltado para laboratório de ensaio, que é nosso xodó aqui, né, na TZF. E então a gente tem os profissionais qualificados para trabalharem nas atividades de laboratório, né? Nós temos toda a parte de infraestrutura, que cuida de acomodações e condições ambientais aonde serão realizadas essas atividades, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Temos também a parte de equipamentos, né, que agora nessa versão nova, 2017, ele trouxe bem amplo o conceito de equipamento. Nós vamos falar, não é só mais os instrumentos de medição, e sim tudo que a gente tem que tomar cuidado, porque vai impactar diretamente na sua atividade, vai impactar diretamente na validade do seu resultado, na qualidade das suas atividades, e aí a gente tem que tomar vários cuidados relacionados a controle de equipamento, tá? Vamos falar disso também um pouquinho. Aí nós temos rastreabilidade meteorológica, né, para você fazer essa garantia dessa cadeia ininterrupta, né, de calibrações. E por fim, não menos importante, porque é um desafio, acredito que muita gente vai concordar aqui comigo, que é todo o processo vulgarmente chamado de compras, né, que são as nossas aquisições. Agora recebeu a terminologia de produtos e serviços providos externamente. Então, como que a gente cuida disso de uma forma que não impacte de forma negativa nas nossas atividades de laboratório? Então, de uma forma geral, nós vamos percorrer esses 5 requisitos, né, sub-requisitos dentro do requisito de recurso. Estão preparados? Bora lá? Vamos começar? Gente, eu queria fazer só um parênteses. Eu sempre reforço para vocês que a gente tem as premissas, né, dentro do processo de qualidade, no qual a gente precisa cuidar do conceito. Nós vamos trabalhar bastante conceito aqui, vamos conversar bastante sobre conceito, porque o conceito ele clareia a nossa ideia de qual ferramenta utilizar, né? Na sequência, a gente escolhe
né? Qual é essa ferramenta? A norma, ela nunca vai trazer o como, ela traz que você deve. Aí o como, que é usando essa ferramenta e fazendo deste jeito, é por sua conta, avaliando qual o melhor desempenho ali para o seu laboratório, tá? E por fim, depois que a gente já tem, né, definido, entendido o conceito, definido a ferramenta e o processo que vai ser aplicado, vamos para a prática, né? Na prática é onde a gente vai consolidando todo o nosso conhecimento. Quando a gente se dispõe a transferir esse conhecimento, ensinar alguém, explicar o que a gente faz. Por isso que um processo de auditoria interna, né, ele é bastante desafiador, porque você vai demonstrar para um auditor o que você faz. É nessas horas que a gente é melhor avaliado e autoavaliado em relação ao que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode fazer melhor. Tá? Então, nunca se esqueçam que a parte prática de colocar a mão na massa, de colocar a execução para acontecer, ela é simplesmente fantástica e essencial para a consolidação do seu conhecimento, beleza? Não esquece disso. Então, vamos lá. Começando pelo processo de recursos de pessoal, nosso requisito 6.2 da norma, eu fiz um esqueminha, eu sempre faço, né, uma preparação antes, né, gosto pouco, né, então preparo, faço um rascunho, monto uma apresentação para direcionar, que eu também falo bastante, né, e com isso a gente vai vendo outras formas, encontrando outras formas de passar, né, esse conhecimento para vocês. E quando eu estava aqui pensando sobre o processo de gestão de pessoal, e também me ajudou, que hoje eu tive com a Ju exatamente avaliando esse requisito, então tá bem fresquinho aqui, que por sinal tá muito bem organizado lá, né? Fica aí o meu elogio ao vivo. A gente tem um racional que a gente precisa construir para aí sim a gente começar a responder como as perguntas que eu recebi aqui. Tati, como que eu faço com esse conceito de autorização? Tati, eu queria entender um pouquinho como que funciona o processo de supervisão. Como que eu posso fazer monitoramento? Né? Qual a diferença de monitoramento, de competência e supervisão? Então, por isso que eu convido vocês para a gente fazer esse racional, entender um pouquinho esses conceitos, para olhar com outros olhos, né, aí para o processo 6.2 no laboratório de vocês, para o pessoal que faz os processos de implementação, né, olhar com outros olhos, contribuindo para aquilo que você já conhece. E para aqueles que ainda não tiveram um contato, para ficar de uma forma mais simplificada, o que é que eu tenho que pensar com relação à importância e buscar ferramentas para atender isso, tá? Então, vamos lá, vamos pensar da seguinte forma. Nós temos uma pessoa, um profissional no laboratório. Inicialmente, vamos pensar num profissional interno, lembrando que esse requisito ele se aplica tanto para pessoal interno quanto pessoal externo, tá? Mas vamos por partes. Então, pensando no pessoal interno, que é aquele pessoal que está envolvido diretamente ali com as atividades de laboratório, pensa sempre pensar num processo novo que facilita, né? Esse profissional, essa pessoa que faz parte ali da organização, ele está associado a um cargo, né? Ele tem um cargo dentro da organização. Esse cargo, ele tem funções atribuídas a ele, certo? Funções nada mais é do que o que esse cargo deve fazer, o que deve ser feito por este cargo, tá? E aí o que acontece? Quando você tem essa junção de que esse cargo tem essas funções, a gente começa a pensar o que o profissional precisa ter para conseguir exercer essas funções dentro da organização. E aí a gente entra no que a norma traz bastante pra gente, que é requisitos de competência, né? O que aquele profissional precisa ter
para poder desempenhar da melhor forma aquelas funções daquele cargo, tá? E aí, o que envolve essa questão de requisitos? O que seriam os requisitos, né, de competência? É tudo vinculado ao pacotinho. Lembra? Dentro desse pacotinho, nós temos formação. Qual é a formação que esse profissional precisa ter? Formação mínima, pode não ser uma, pode ser várias, né? Qual é a qualificação que ele precisa ter? Quais as qualidades que esse profissional precisa ter para desempenhar da melhor forma aquelas funções daquele cargo? Aí nós temos os treinamentos. Quais os treinamentos que esse profissional precisa ter ou receber? Porque ele já pode vir treinado, como a gente faz o treinamento dele dentro do laboratório, né? Quais os conhecimentos técnicos, né? Uma vez que a gente está falando de um processo de análise, a nossa atividade de laboratório envolve um processo analítico, né? Um processo de análise, qual o conhecimento técnico que esse profissional precisa ter? Habilidade. Lembra que quanto mais a gente faz, mais habilidoso a gente fica, né? E experiências. Eu preciso que esse profissional já venha com uma experiência anterior ou ele vai ser construído profissionalmente aqui dentro da organização. Então, quando a gente pensa que nós vamos fazer um monitoramento de competência, eu preciso antes estabelecer quais são os requisitos dessa competência. Conhecendo esses requisitos, que envolve esse pacotinho, qual é o pacotinho que esse profissional precisa ter, a gente vai pensar no processo de monitoramento dessas competências, que são desenvolvidas a partir desses requisitos. E aí a gente começa a construir as ferramentas, né, com relação a esse monitoramento, porque é um requisito novo. Notem que na norma, na versão nova, a palavra monitoramento, ela tá assim, assustadora do tanto de vezes que ela aparece em diferentes requisitos, em diferentes situações, né? Mas o monitoramento é o acompanhar, o analisar, ver de perto o que está acontecendo, né? E dentro desse requisito de 6.2, o nosso alvo, né? O nosso olhar está para os profissionais que precisam ser qualificados, né, para determinada atividade. Então, pensem nesse racional para entender o que a gente poderia trabalhar de ferramentas dentro desse requisito. E aí, por exemplo, a gente tem um cargo de analista júnior, ele tem, entre outras funções, fazer o ensaio de condutividade, fazer o ensaio de turbidez, né? Realizar o ensaio, monitorar as amostras de controle. Aí a gente abre quais são as funções dele, né? Do cargo. E aí a gente vem estabelecendo, ó, se eu fosse contratar hoje um profissional para fazer isso, para preencher esta vaga, que vai ter essas funções no laboratório, o que ele precisaria ter? Quais os requisitos de competência? O que esse profissional precisa ter para desempenhar da melhor forma essas funções, tá? E aí a gente entra nas dúvidas, né? Tati, como é que eu faço esse monitoramento de competência? Depende de quais foram esses requisitos que você estabeleceu. Mas, deixa eu já dar uma dica para vocês. Quando a gente fala do conhecimento técnico, por exemplo, da habilidade que esse profissional tem algumas ações que a gente já tem disponível ali no laboratório para atender outros requisitos, como trabalhar com as amostras de controle para garantir a validade de resultado. É um profissional que vai fazer aquilo. A gente tem os ensaios de proficiência, até mesmo os interlaboratoriais, que tem um profissional envolvido com aquela atividade. Então, a gente pode criar ferramentas a partir de outras que já existem no laboratório. Então, a gente pode criar um processo
de fazer essa avaliação e compilar esses dados para que a gente evidencie esse monitoramento de competência. Então, não necessariamente eu tenho que criar uma ferramenta nova, né, com X, Y, Z, bolinha e tudo mais. Não necessariamente. Tudo depende, tá? Eu sugiro que quando a gente está iniciando esse processo, a gente sempre tem que pensar na importância dessa necessidade, né, de fazer isso para atender um requisito da norma. Porque além da obrigatoriedade de atender o requisito, a gente tem o compromisso em produzir resultados confiáveis, resultados válidos. E as pessoas estão diretamente envolvidas com isso. Então, quanto mais atenção a gente der para como nós vamos fazer isso, visando que esses profissionais são competentes, la garantia sou eu, são competentes para fazer essa atividade, é o ponto principal. Aí a gente vai buscar as ferramentas de melhores até organizações, né? Se me permite, Ju, Bárbara, que a gente tá junto essa semana, falamos disso hoje, a parte de organização desses documentos é essencial. E as meninas, assim, estão de parabéns. Você pede isso do fulano? Tem. Você pede isso do ciclano? Tá lá. Você pede isso? Tá ali. Prontamente disponível. Então, você percebe que há um cuidado em manter aquilo organizado, para que você ache as informações mais rápidas, para que você consiga organizar o que precisa ser feito além do que hoje está sendo feito, porque lembra, né? Aqui a gente tem um lema no Qualitate, né? Que a qualidade ela não tem fim e ela é uma constância. Então, a gente fala dela todos os dias, a gente cuida dela todos os dias, a gente olha com outros olhos. Na auditoria, a gente tem, assim, uma paralisação, né, de ideias do que pode ser feito. E depois entra no desafio de colocar isso junto com a rotina do laboratório. Mas encarem como oportunidades, né, para que a gente fique cada vez melhor, buscando sempre essa constância, não parar. Né? Hoje vamos arrumar isso, amanhã nós vamos melhorar aquilo e assim por diante. E aí, dentro desse contexto ainda, né, da parte de pessoal, nós temos a parte de supervisão e autorização, tá? E aí que eu falo da questão do conceito. Vamos entender um pouquinho, né? Porque quando a gente fala de fazer uma supervisão, nada mais é do que a inspeção em relação a uma atividade que não foi você que fez, foi o outro que fez, né? E a autorização é você conceder a permissão. Ó, você é responsável por isso e tem permissão para tal atividade, para tal função, tá? Então, muitas vezes, que a gente tem que tomar muito cuidado, é que quando a gente propõe um treinamento ou solicita um treinamento, eu preciso ter em mente que, lembra daquelas 4 premissas? Nesse treinamento eu vou buscar conhecimento, né? Vou buscar os conceitos, mas eu vou voltar. E na hora que eu voltar, como que eu vou agregar tudo aquilo que eu conquistei, né, nesse treinamento? Como que eu vou traduzir isso para a minha realidade, para o meu laboratório? Como que eu vou fazer essa contribuição? Né? E aí lembra das premissas. No final, sempre tem uma ação para a gente consolidar todo o conceito, todo o aprendizado, né? Então, nesse sentido, se a gente veio lá com aquele racional de que um profissional vai ocupar um cargo, ou mais do que um, né? Depende. Esse cargo ele tem funções pré-definidas. Essas funções, esse cargo pede requisitos de competência, que envolve formação, que envolve qualificação, treinamento, conhecimento técnico, habilidades. E esses requisitos eles vão ser monitorados ao longo do tempo, né? Para eu garantir que ele continua, certo? E dentro desse processo, né, a gente precisa identificar como que vai funcionar o seu processo de supervisão. Quem na estrutura vai precisar de supervisão? Por exemplo, se a gente tem alguns estagiários
que estão em processos de aprendizado, eles não têm ainda autorização para liberar um resultado, né, por sua conta e risco. Então, a gente precisa de uma supervisão mais de perto, concorda? Isso são alguns exemplos, tá? Claro que a gente tem estagiários dentro de organizações que têm essa responsabilidade. É só um exemplo. E a gente tem os casos de autorização, que são aquelas pessoas que até passam conhecimento, treinam outras pessoas, são responsáveis por esta atividade. Então, eu assino aqui e é minha responsabilidade assumir isso aqui, tá? Esse dado, essa avaliação e assim por diante. Dentro das atividades, a gente faz isso voltado para as atividades de laboratório e a norma traz que se você tem dentro do seu laboratório algumas atividades que são específicas e vai demandar uma competência maior ou até mesmo uma competência específica, só o fulano ou ciclano faz, ou a gente não tem internamente profissionais que tenham essa competência, então eu vou trabalhar com um pessoal externo que tenha essa competência para trazer essa atividade específica para o meu laboratório. E aí a gente vai cuidar, lembra que eu falei que esse requisito é tanto para pessoal interno quanto pessoal externo, tudo bem? Então aí, dentro das perguntas que trouxeram para mim, nós temos essa explanação. Ficou claro para vocês? Sim, manda um joinha para mim. Lembra que o requisito é muito extenso, mas o que a gente tem de mais novidade são esses pontos que eu coloquei para vocês. E esse racional, que eu falo tanto, né? Essa palavrinha, quem me conhece aí de pertinho, dos processos de implantação, auditoria, o pessoal que trabalha aqui comigo diretamente, vamos construir um racional? Eu tô vindo da onde, tô indo para onde? Que aí fica mais fácil da gente entender o que tá acontecendo e propor as ferramentas, o processo, que é o como que eu vou usar essas ferramentas para atender esse requisito e o colocar em prática, né? Com um foco, beleza?